jornalismo brasileiro é ruim na forma, ele é medíocre. Eu acho uma imprensa boa, o que não quer dizer que não tenha defeitos. A imprensa brasileira ainda tem características latino-americanas muito fortes, né? Os grandes grupos jornalistas do Brasil são de famílias. Os nossos jornais diários não resistem a uma comparação com os grandes jornais do mundo. Você não tem um grande jornal como Le Monde, por exemplo, na França, que não pertence a uma família francesa de 2000 anos e que defende os interesses corporativos da categoria. É um jornal de jornalistas. Os principais veículos da imprensa brasileira atingiram, num processo aí de anos, um patamar de qualidade que eu diria que é bastante competitivo com o melhor da imprensa internacional. Acho que o jornalismo de televisão que se faz no Brasil, entendo o jornalismo, pelo que eu comparo com outras televisões no mundo, é um jornalismo de primeira linha. Várias vezes assuntos que são de menor importância do ponto de vista social, político, acabam ganhando manchetes, ganhando primeira página, até dos grandes jornais brasileiros, porque são, teoricamente, assuntos de maior apelo popular. O repórter não tem tempo para se aprofundar e, na verdade, se tivesse tempo também não se aprofundaria, porque ele não se dispõe mais a se aprofundar. Essa fórmula que rege a cabeça da imprensa tradicional, né, é uma fórmula que surge a partir de um tempo industrial que acha que tudo tem que ser feito muito rapidamente, muito superficialmente, muito esquematicamente. O tom está errado. O tom de subordinar toda a comunicação humana a um espetáculo, como, aliás, tudo está virando espetáculo. Quer dizer, a igreja está se transformando em espetáculo, a política se transformando em espetáculo. A imprensa exalta muito o problema, a desonestidade do político, quando ele comete um ato de corrupção, mas não exalta as virtudes. Qual é o político que não se queixa da imprensa? Qual é o órgão de imprensa que não se queixa da política, que não critica a política? Isso faz parte desse confronto de pontos de vista e que gera essa tensão, mas essa tensão é positiva no sentido de informar a sociedade e permitir que dessa dialética, fundada nessa dialética, se construa uma relação democrática, uma relação que é a melhor ou a menos pior. Tardia e sob censura. Foi assim que nasceu a imprensa brasileira. A coroa portuguesa proibia a impressão de jornais. Os brasileiros só vieram a conhecer o jornalismo através do Correio Brasiliense, editado pelo português Hipólito José da Costa em Londres e distribuído no Brasil. No mesmo ano, 1808, era lançada a Gazeta do Rio de Janeiro, embrião do atual Diário Oficial. Toda a imprensa reflete o passado do país, né? A imprensa americana reflete o passado do seu país, a inglesa, a francesa. E a nossa, né? A nossa reflete um passado autoritário. A gente não pode esquecer que o Brasil foi um dos últimos países a ter uma tipografia. Para que nós entrássemos na era de Gutenberg, precisou o rei de Portugal, a família real, fugir de Portugal trazendo uma tipografia, por acaso, nos porões de um navio, para se criar uma imprensa oficial. Pelo menos isso tínhamos que ter. A imprensa no Brasil nasce marcada por essas ideias da primeira fase da história da imprensa, que é a fase que nós chamamos da imprensa submissa às razões de Estado, mas ela já é também contemporânea de um movimento novo de ideias filosóficas do iluminismo francês, que defende a razão humana como instância de decisão dos problemas na sociedade. Se fazer jornais no Brasil colônia já era difícil, no Império as coisas não ficaram mais fáceis. Os poderosos não gostavam de críticas e a imprensa panfletária da época
não perdoava ninguém. Havia muitos jornais e muito poucos leitores. Os jornais não eram empresas, os jornais pertenciam a grupos, facções, eram folhas muito simples, né? Sem grandes recursos gráficos, e reinava nesses jornais a sua excelência, o artigo, né? A retórica, a opinião. Em fins do século XIX, surgiriam os primeiros grandes jornais. Em 1875, nascia a província de São Paulo. Em 91, foi a vez do Jornal do Brasil. E 4 anos depois, chegava às ruas o Correio do Povo, em Porto Alegre. O primeiro jornal empresa brasileiro seria o Estado de São Paulo, talvez no Rio, o Jornal do Brasil. É o que são jornais feitos nessa época que nós já poderíamos considerar como jornais que funcionavam em bases empresariais. Quer dizer que a figura do jornalista se destaca da figura do dono do jornal. Aliás, surge a figura do jornalista, porque o jornalista no século anterior, quem era? Eram os literatos, os juristas, os políticos. Aí você passa a ter a profissão de jornalista. Num país em que mais da metade da população não sabia ler ou escrever, o rádio tornou-se rapidamente fonte de informação e diversão. As concessões eram dadas pelo Estado, um modelo que mais tarde seria adotado também para a televisão. A relação entre mídia, e principalmente mídia eletrônica, com o poder no Brasil é uma relação promíscua que remonta aos tempos do primeiro governo Vargas. Pode parecer muito longínquo, mas ali está a raiz, em 1932, quando Vargas, em vez de, e poderia fazer isso, estatizar as emissoras de rádio, torná-las simplesmente estatais, como fizeram alguns países no mundo, preferiu entregar, outorgar concessões à iniciativa privada para que ela viesse a desenvolver esse tipo de empreendimento comercial. Ora, em troca dessa outorga para que concessionários passassem a ganhar dinheiro com o rádio, a troca foi o apoio político. E por isso existe um grande cerceamento sobre a liberdade do rádio no Brasil. Não na forma de uma censura ao rádio, mas na forma de um controle muito grande do espectro de rádio, a quem são dadas as concessões. Então você não tem praticamente até hoje nenhuma emissora, nenhuma frequência concedida a um sindicato, a uma central sindical, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Bolívia, em outros países latino-americanos. O chefe do governo recebe em audiência especial a diretoria da Associação Brasileira de Rádio. É o dia do rádio e os radialistas desejam dizer do seu reconhecimento ao seu grande amigo, o presidente Getúlio Vargas. Sob o Estado Novo, as relações da imprensa com o poder tornaram-se mais tensas. Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Jornais foram fechados ou impedidos de circular. Os brasileiros se informavam sobre o Brasil e o mundo através do Repórter Esso. Aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. A imprensa nesse período da história do Brasil é uma imprensa partidária. Ela já é um jornal empresa, mas ela é muito partidarizada. E com relação ao caso do Getúlio especificamente, essa partidarização se manifesta muito forte no segundo governo Vargas, eleito democraticamente. Carlos Lacerda foi um exemplo típico, né? Era um homem, um jornalista brilhante, extraordinário, cuja, na cabeça, ele só pensava em derrubar o governo, quer dizer, usar a imprensa para ser
um protagonista do processo político, quando a imprensa não é um protagonista nesse sentido. De fato, o Lacerda tocava um jornal, aparentemente jornal empresa, que é a Tribuna da Imprensa, que existe até hoje, mas esse jornal, se nós compararmos com o resto da imprensa brasileira, ele nunca foi importante do ponto de vista empresarial. De 45 em diante, quando o país se redemocratizou da primeira vez, nós temos inúmeros episódios em que a imprensa quis ser protagonista. Quer dizer, ela não se contentou em informar e passar para a opinião pública as informações que depois poderiam se refletir nas eleições. Ela queria ser protagonista. Ficou tudo diferente, nada será como antes. A maior parte da imprensa brasileira se submeteu às novas regras do jogo. Os que não se submeteram desapareceram. Eu vi, por exemplo, a mídia apoiar desbragadamente e até invocar o golpe de 64. A imprensa brasileira, você sabe disso, é um monopólio de alguns grandes grupos econômicos ligadíssimos ao sistema, ao capitalismo, aos norte-americanos. Que não estivesse com a democracia liberal, estilo norte-americano, que na América Latina implicava, inclusive, por exemplo, o apoio da CIP, Sociedade Interamericana de Imprensa, que defende a liberdade, a imprensa livre que é a imprensa privada. Bom, quem não aderisse a esse modelo, na verdade, era considerado inimigo. A reportagem do Jornal da Noite consegue ter o Marechal Costa e Silva um pouco mais tranquilo após a azáfama, após o grande trabalho de ter recebido os convidados especiais para a inauguração do seu escritório político e de ter respondido a todas as perguntas que a curiosidade dos jornalistas pôde provocar. De forma que eu teria apenas a fazer um pedido ao Marechal Costa e Silva, que fizesse uma saudação aos telespectadores da TV Tupi através do Jornal da Noite. Por favor, Marechal. Através do Jornal da Noite, esta iniciativa da inteligente e brilhante Sandra Cavalcante, eu quero apresentar ao povo carioca, através desse jornal, Jornal da Noite, esse novo Jornal da Noite, as minhas cordiais saudações. General Costa e Silva, o homem, o líder, é o livro que está sendo distribuído hoje, telespectadores, na abertura do escritório político do Marechal Costa e Silva. E agora, essa lembrança, o meu apreço e grande admiração pelo seu talento, pelo seu patriotismo. A ditadura institucionalizou a intervenção do Estado em todos os setores da vida brasileira. O AI-5 deu ao governo controle sobre os meios de comunicação de massa. A censura prévia volta a ser aplicada no Brasil. A censura nunca foi legalizada no Brasil, né? Como ela não era legal, portanto, ela não podia ser formal, por escrita. Eram ordens verbais. Portanto, era um exercício cotidiano de ameaça. Mas eu encontro experiências na ditadura em que os profissionais quebraram com muita responsabilidade e com um grande risco de vida, de prisão, de tortura e de morte, não? Arriscaram, fizeram um trabalho de confrontamento e de mediação desse conflito entre poder e sociedade. Havia momentos em que essa ameaça se consumava, né? Em violência, em prisões arbitrárias e tudo, né? Havia momentos em que essa ameaça se frustrava. Todos eram meios válidos, achávamos nós na época, de frustrar aquela vigilância ilegítima para fazer com que a informação chegasse ao leitor. O que aconteceu na TV Cultura? Aconteceu um fato absolutamente normal de exibir documentários da BBC sobre o Vietnã, e isso foi um gancho, né? uma desculpa para poder começar um ataque que redundou
na morte de Vladimir Herzog. A TV Globo nasceu em 1965. Um acordo com o grupo norte-americano Time Life deu à emissora a liderança do mercado. Um episódio que hoje faz parte da história recente da política e do jornalismo brasileiros. No fundo são o quê? Meia dúzia de famílias? 10 famílias que mandam no pedaço? Entende? Então, o que é a imprensa brasileira? O que é a mídia brasileira? São 10 famílias. Eu sou do tempo da TV Tupi. A TV Globo estava nascendo. A TV Tupi tinha praticamente um monopólio. Praticamente não, tinha de verdade um monopólio da audiência no Rio e São Paulo e os diários associados àquela cadeia gigantesca. Aquilo foi um momento de transição do Império Chateaubriand para o Império Roberto Marinho. O padrão da Globo cresceu enormemente e bastante para desbancar a Tupi, que já estava em processo de esvaziamento e de decadência. A CPI apurou que o contrato era, na verdade, um contrato de participação, era um contrato financeiro de participação de capital e considerou o contrato inconstitucional, ilegal. E a TV Globo, acabou desfazendo os contratos, só que já tinha produzido o seu efeito. O poder, digamos, por exemplo, da Globo é, de qualquer maneira, próximo do monopólio, né? São força demais. Você tem latifúndios na mídia e você tem algumas coisinhas nas franjas. Se o Brasil tivesse mais rádios comunitárias, mais TVs comunitárias, possibilidade dos jornais comunitários se articularem, etc., eu acho que a gente teria uma rede de informações que poderia se contrapor. Ninguém quer a falência da Globo, não, porque isso seria também um desastre. Mal ou bem, a Globo é uma grande empresa e é uma empresa nacional. Isso que é importante. Pode proteger o grande capital, tem a visão do grande interesse, é conservador, é isso, é aquilo, mas é nacional, é brasileira. Isso é muito importante, né? É muito poder, muita responsabilidade e muita cobrança, vamos ter claro. Cobra-se muito. O telespectador, a sociedade cobra muito da TV Globo, entende? E a MV cobra com razão, porque ela ocupa um espaço, ela tem um papel. O leitor é desconfiadíssimo, né? O leitor, ele sempre acha que por trás de cada manchete há algum interesse, ou se escolheram aquela e não aquela outra, porque